Olá, pessoal! Sextou! Mais uma sexta-feira dos nossos fundos imobiliários. Eu sou Elisa de Castro, sou analista de investimentos, sou day trade, sou economista, tenho várias ferramentas para ajudar vocês a escolher seus fundos imobiliários. Hoje nós vamos falar sobre fundos de desenvolvimento. É um setor dos fundos imobiliários, né? O que é isso? É uma subcategoria, né, dos fundos imobiliários, que investe em imóvel na sua fase inicial. É aquele começo, vai construir, né? É dessa forma, né? Assim, os investidores adquirem as cotas e apoiam a construção de um empreendimento, né? Você vai investir na construção, né? Visando obter lucro, logicamente, que todo mundo quer ganhar, né? Com a venda desse imóvel ou depois com o aluguel, né? Aí depende. Como a gente já viu em outros setores, nós temos a lista da B3, né? Mas a lista da B3 ela é defasada, ela tinha 20 fundos. Desses 20, nem todos, muito, acho que só tinha uns 2 ou 3 que eu conseguia saber a cotação pelo Profit, que é onde eu puxo a cotação mais antiga que eu consigo, mês a mês, para ver a evolução e ver se tem liquidez. Aí não tinha liquidez, não tem uma negociação num dia e depois vai ter 6 meses depois de negociação de novo. Fundo desse, para quem quer liquidez, não dá, né? Ele é um outro tipo de investimento, né? E aí eu fui complementar com outros que eu pesquisei lá no Investidor 10, que eu vou botar aqui o link para vocês verem também. Lá tinha 50 fundos, mas também a lista não tinha, assim, os fundos que tinham lá na lista, ou eu não conseguia os dados ou não tinha lá no Profit. Eu entrava lá pelo Profit e pesquisava, não tinha, ou tinha desse jeito como é os da B3, com uma negociação aqui, outra daqui a 20 anos, é assim, não serve para a gente, né? Para a gente que quer ter a facilidade da liquidez, né? Isso aqui é um investimento diferenciado, vamos dizer assim, né? Então, o que foi que eu fiz? Para conseguir fazer a avaliação e a comparação, né? Dentro desse setor, para vocês terem pelo menos uma visão, eu selecionei 24 fundos, né? Para mostrar para vocês, né? E isso é só para vocês terem uma ideia do setor, desse setor e do movimento desse setor, né? Ficando claro que eu não compro fundo de desenvolvimento. Vamos ver por que eu não compro, né? Os fundos imobiliários de desenvolvimento, o setor, o gestor busca investir em projeto de imóvel ainda na fase de construção. Então, ele vai investir naquele pessoal, naqueles imóveis que ainda não saíram do chão, ainda vão ser construídos, né? A gente chama comprar na planta. Vocês já ouviram falar em comprar um imóvel na planta? É a mesma coisa. É como se fosse comprar na planta, né? E por tratar de uma obra física, de investimento de longo prazo, para levantar um prédio, pode levar algum tempo, né? É longo prazo, né? Tem que considerar as vantagens e riscos desse tipo de fundo, né? Que são específicos. Ele precisa de um entendimento mais profundo do setor, pois existem os riscos específicos. Os principais riscos dos fundos de desenvolvimento são estourar o orçamento da obra. Ai, planejou que ia fazer um prédio por 20 e saiu por 40. Isso é bem fácil de acontecer, né? Atrasar as entregas. Prometeu que ia entregar em 2020, entregou em 2025. Isso é prejuízo grande, não é pouco, não, né? Problema com licenças, com licença sanitária, ambiental, prefeitura, não sei o quê. Tudo isso pode ser problema, né? Mas, apesar dos vários riscos, esse tipo de fundo pode ser interessante para a carteira de investimento, considerando o potencial de retorno, né? Que você lembra aquela regra econômica, né? Que quanto maior o retorno, significa que o risco também é lá junto com ele, grande também. Quanto maior o retorno, maior o risco. Então, eles podem dar um grande retorno, mas eles têm um risco alto. Assim, os fundos de desenvolvimento são apenas uma das diversas alternativas de investir no setor imobiliário. Não é o que eu faço, eu não tenho na minha carteira, né? Eu acho que para o iniciante não é um bom momento, porque você precisa ter um conhecimento melhor do setor,
mas com certeza tem gente que investe e ganha dinheiro nisso, com certeza. Então vamos ver como os fundos de desenvolvimento evoluíram, esses que a gente selecionou, né? Nos outros setores, eu sempre estudei a evolução de um ano, né? No último ano. Mas vamos fazer diferente aqui, né? Vou olhar a evolução desde a primeira cotação que tem disponível no Profit, que é onde eu puxei os dados, né? Então, onde tem essa listinha aí, cotação mais antiga é o ano da primeira cotação, da mais antiga que tem lá, né? E aí vocês vão ver evolução em períodos diferentes, né? Mas eu quis ver do lançamento, vamos chamar assim, né? Do início até agora 2004. Lembrando que tem deles que só tem 5 ou 6 cotações, outros que só tem uma aqui. Eu eliminei o máximo, que tinham muitos fundos com muito pouca cotação, então eu eliminei bastante, né? E aí, nos 24 que a gente ficou, 11 fundos tiveram variação negativa e 13 tiveram variação positiva. Se você quiser olhar com mais atenção, dá um pause aqui no vídeo ou manda uma mensagem para mim no direct que eu repasso esse estudo para você, com os gráficos e tal. O que eu posso lhe dar sobre isso é um estudo da variação técnica. Sobre os fundos de investimento, você tem que ir fundo a fundo e descobrir por que deu certo, por que deu errado, que foi negativo, porque alguns desses que estão negativos, eles tiveram um pico enorme de variação positiva e depois caíram. Então, ele tem do período inicial para agora, eles estão negativos, mas no meio do caminho eles foram positivos, né? Então, tem várias questões, meandres no meio, que não dava para a gente explorar num videozinho aqui, curto, né, para colocar no Instagram. Então, neste canal, eu vou sempre te mostrar como operar no mercado financeiro de forma simples e segura. Ficamos por hoje por aqui e até a próxima semana com mais fundos imobiliários.